o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 4. Bandido bom é bandido morto? Essa expressão, ela vai nos provocar aqui, dando uma continuidade às nossas temáticas e reflexões que tivemos nas semanas anteriores, a refletir a sociedade que vivemos, entendendo inclusive essas segregações e essas desigualdades criadas na sociedade, para refletir inclusive aqui conceitos que a gente traz da sociologia, no olhar sobre a criminalidade. Então, aqui, provavelmente vocês já ouviram essa frase por aí, refletida, debatida, ou apenas falada de uma forma muitas vezes colocada numa atitude odiosa, policialesca e sobre uma problemática que coloca muita questão também midiática por trás dela. Essa frase colocada que bandidos são um problema e logo temos aqui que matá-los como uma solução para essa criminalidade, traz uma solução muito simples e a gente tem que questionar: será que esse problema realmente é simples? Então, aqui é importante provocarmos que essa simplicidade dessa frase não acompanhe um fato básico para as mentes pensantes e atentas. A sociedade não é algo simples. A sociedade é tão complexa que exigiu da humanidade a criação de várias ciências para tentar compreendê-la. Daqui, a gente coloca, inclusive, as ciências humanas, as ciências sociais. E falar sobre criminalidade, sendo aqui um dos vários acontecimentos que constrói a nossa sociedade, pode estar relacionada a muitas outras questões sociais que, em princípio, um olhar superficial do senso comum não é capaz de percebê-lo. E aí a gente fala, inclusive, alguns questionamentos para que vocês provoquem aqui essa compreensão dessa problemática. Primeiro, o que é bandido? Segundo, como ele aparece, como ele surge na sociedade? Quais são as suas motivações? Por que as pessoas cometem crimes? E, afinal, o que é crime também? E como podemos acabar com a criminalidade? Nessa provocativa aqui, a gente vai trazer uma leitura de um contexto histórico nessas explicações. Lá no final do século XIX, por exemplo, influenciado principalmente por teorias como o evolucionismo e o darwinismo social, tinha uma linha de observação e definições em relação à questão da criminalidade voltada muito para características genéticas ou questões biológicas, assim dizendo. Entre esses nomes, né, que trazia essa leitura e trazendo essa reflexão, trazemos aqui o criminologista italiano Cesare Lombroso, que dizia que os bandidos podiam ser identificados pelo conjunto de suas características físicas. Com essa teoria, a forma do crânio, o tamanho da mandíbula ou o comprimento dos braços podiam, inclusive, definir o tipo de crime que uma pessoa tende a cometer. Aí a gente vai começar a observar aqui umas semelhanças de outros temas que a gente já refletiu aqui anteriormente. Mas é importante aqui também fazer essa questão. Será que isso vai definir se você bate o olho em alguém, você sabe que ele é um criminoso ou não? E que crime, inclusive, que ele comete? Então a gente vai perceber aqui que essas teorias biológicas sobre o crime, elas vão perdendo sua validade, porque a gente percebe que não tem sentido. Mas vão surgindo outras explicações, ainda muito no senso comum ou ainda muito preso a ideias de teorias científicas, muito no sentido racista ou ideológico demais, no sentido de um grupo ou cultura dominante. E nessa proposta, a gente vai perceber que essa criminalidade, por exemplo, foi explicada também pela psicologia. Seria uma questão voltada às personalidades individuais das pessoas e suas índoles, por exemplo. Então, aqui, nessa percepção, tipos de personalidades mais propensas ao crime, aqui, né, seriam dadas. Colocando aqui, por exemplo, padrões comuns aos criminosos, como fraqueza de espírito, degeneração moral. Aí a gente começa aqui a refletir que casos bem específicos de crimes em questão, como é que são explicados? Como é que foram explicados? E aí a gente percebe que ainda não temos uma resposta a partir daí. Inclusive, é importante observarmos, né, que existem tantos tipos diferentes de crimes, de assassinatos violentos e de desvios de verbas públicas e disseminações de fake news pelas redes, que seria impossível atribuir as mesmas características psicológicas aos diversos criminosos. É um exemplo para a gente provocar. Existe uma diversidade de crimes e que a gente tem que perceber que não é bem assim, né? Não é um padrão ali único ou um perfil único que vai cometer crimes diversos como esses.
Então, aqui a gente já começa a trazer uma leitura crítica e desconstruir aqui também que essas explicações, tanto biológicas e até psicológicas aqui da criminalidade, considerando a questão do desvio, sendo aqui um sinal, né, de que há algo errado com o indivíduo, está associado aí na questão da criminalidade. E não voltado, por exemplo, às questões sociais, a questão da própria sociedade em si. Colocando aqui que essa questão dos crimes teria mais a ver com a mente e com o corpo do que, de fato, com as suas relações sociais. Então, aqui, essas tentativas, elas vão sendo colocadas e questionadas e criticadas, inclusive pelo avanço da própria ciência. Entra aqui o papel, inclusive, da própria sociologia, como a ciência moderna, de questionar esses métodos e essas análises, colocando aqui uma observação de uma complexidade do contexto social e cultural, observando aqui a criminalidade e os desvios. Nessa proposta e nesse olhar da sociologia, é importante colocarmos que, porque as pessoas cometem crimes, é um olhar que deve se colocar numa concepção sociológica. Dessa forma, a gente começa a trazer uma leitura crítica do olhar sociológico para dentro dessa ideia da criminalidade. Então, nessas tentativas sociológicas de trazer aqui compreensões e dar também esse significado, o que é o crime, o desvio, a gente vai começar a também trazer alguns questionamentos. Será que esses conceitos sempre significam a mesma coisa em todas as épocas e lugares? Para ter certeza de que estamos falando da mesma questão aqui, na mesma linguagem, vamos trazer alguns conceitos para a gente analisar. Por exemplo, desvio. O significado de desvio traz aqui uma desconformidade em relação a um determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas em uma sociedade. Não se pode dividir uma sociedade de forma simplista entre as pessoas que desviam e que não desviam as regras. A maioria das pessoas, inclusive, o autodeclara de cidadão de bem. Mas será que somos realmente esse cidadão de bem? Colocando aqui que, em certas ocasiões, transgride regras de comportamentos reconhecidas, geralmente seguindo as normas sociais como resultado do processo de socialização. Fomos condicionados a segui-las. Já a sanção, como outro conceito aqui para a gente também analisar, traz aqui que toda norma social está acompanhada de sanções, que são as reações das pessoas ao comportamento umas das outras. Essas reações sinalizam se o comportamento do outro respeita ou não as normas sociais. As sanções positivas recompensam os comportamentos que seguem as normas. As sanções negativas punem os comportamentos que fogem às normas. Então, aqui, as sanções podem ser informais, quando as reações são mais espontâneas e desorganizadas, e também nós temos aqui as sanções que também podem ser formais, quando aplicam por determinados grupos de pessoas para garantir que um conjunto específico de normas sejam seguidas. E por fim, aqui falar sobre a questão de crime. Quando falamos de crime, colocamos que desvio e crime não são a mesma coisa, apesar de muitas vezes acontecerem ao mesmo tempo, na mesma ação. O conceito de desvio é muito mais amplo do que o de crime. Crime se refere apenas à conduta que contraria a lei formal, definida em uma sociedade em determinada época e lugar. Muitas formas de comportamento desviantes não sofrem sanções legais. Então, aqui, nessa reflexão e nessa provocativa, a gente traz duas disciplinas que estudam o crime e o desvio. Quando falamos sobre a questão de crimes, refletimos aqui, por exemplo, a criminologia, que estuda principalmente os comportamentos que recebem sanções da lei criminal, as taxas de criminalidade e as políticas públicas que buscam reduzir a criminalidade. Já nessa leitura mais ampla sobre o desvio, trazemos a sociologia do desvio, que, além dos crimes, busca entender por que certos comportamentos são amplamente considerados desviantes e como o desvio é atribuído a certos grupos sociais. Como veremos, as divisões de poder e de classe influenciam bastante as regras do jogo. E assim a gente conclui, refletindo que, afinal, quais são as causas que definem o que é crime na sociedade? Então, nessa provocativa, a gente faz um olhar e uma criticidade em relação à questão da criminalidade. Será que a ação de um determinado indivíduo em relação aos seus desvios ou crimes, como deve ser julgados? Será que uma ação simplória apenas
executar essas pessoas resolveria o problema da criminalidade? Essas problemáticas é para a gente nos provocar também uma reflexão ampla, também das injustiças por trás da forma de julgamento de um determinado crime, e como também perdemos uma leitura mais ampla da criminalidade quando executamos políticas tão rasas e vazias, leituras tão vazias sobre o crime. Pense, por exemplo, no caso recente aqui no Brasil do Lázaro Barbosa, que foi um cenário todo midiático por trás, que induziu, inclusive, o assassinato bruto desse indivíduo, por mais que ele cometeu crimes bárbaros, mas temos que também refletir os contextos por trás dessa problemática, inclusive para buscar melhores soluções de outros casos que pode acontecer a partir desse. Então, é um problema para a gente também analisar e contextualizar melhor, não trazendo aí essas visões tão rasas do senso comum diante de um problema tão complexo na nossa sociedade. Atividades. Questão 1. Temos aí uma leitura sobre a Guerra de Canudos. Leia atentamente para poder responder a questão que segue. O texto faz referência a um evento histórico brasileiro, ilustrativo da tentativa, ainda no século XX, de... Então, é uma reflexão que a gente também vai fazer várias críticas, mesmo com uma grande obra, como foi Os Sertões, como é caracterizado, como é que é um olhar, muitas vezes, preconceituoso da criação do que é a criminalidade. Então, aqui nós vamos provocar uma leitura crítica do pensamento de Euclides da Cunha, por exemplo, um grande nome intelectual brasileiro, mas que trouxe tendências da cultura dominante, da percepção ideológica, para construir a ideia de associar os indivíduos da Guerra de Canudos como criminosos. E aí a gente faz aqui uma reflexão bastante crítica, onde tem aqui uma tendência dessas estratégias de associar as características físicas e os comportamentos mentais, emocionais, com a questão da criminalidade. Uma visão aí que a gente fez, inclusive, uma leitura crítica durante o texto, né? Essa concepção aí biológica ou psicológica para associar quem é o criminoso. Questão 2. Nós temos, então, uma tirinha aí do artista Alex Beck sobre esse conceito que, inclusive, nós trazemos aí reflexões bem contemporâneas sobre essa ideia de quem é o cidadão de bem. Quem é esse cidadão de bem? Né? Quem é essa figura em questão? É uma leitura bastante crítica aí para a gente refletir. Já no texto 2, nós temos aí uma leitura da Juliana Carpanese, que traz aí uma reflexão também desse conceito de cidadão de bem, inclusive citando aqui o historiador Leandro Carnal. Então, leia atentamente os dois textos para a gente poder refletir a questão que segue. As críticas à expressão cidadão de bem, presente no texto 1 e no texto 2, podem ser resumidas na seguinte afirmação. Então, aqui, gente, nós vamos fazer várias leituras e provocações, porque é muito presente no nosso senso comum, muito presente nas nossas relações, nos colocarmos que nós não estamos cometendo erros, que nós não cometemos desvios ou crimes na sociedade, por exemplo. E dessa forma, dentro de um senso comum, criamos essa sensação que somos cidadãos de bem e que nessa concepção, né, inclusive, volta muito a esses discursos, né, de achar que pelo fato de estar cumprindo meus papéis sociais e tudo mais, eu sou melhor do que o outro. Mas muitas vezes a gente tem ali visões preconceituosas, que inclusive trazem legitimações de atos violentos, principalmente contra as minorias sociais. Quando a gente fala minorias sociais, estamos referindo principalmente à população de origem negra, nós estamos falando de origem indígena, nós estamos falando de grupos de mulheres, a juventude. Todos esses grupos, por exemplo, entram nos conceitos de minorias sociais, entre outros em questão. Então, associa muitas vezes esses atos. Vamos voltar na sua leitura do Lázaro Barbosa. Associou que os crimes que ele cometeu estavam associados à questão da religião que ele tinha, que na realidade nem era a religião dele, mas associou ele às religiões de matriz africanas. Será que não tem um fator aí preconceituoso, racista, por trás de uma leitura dessa? Lembre, reflita sobre isso. Então, essas criminalizações podem trazer aqui características culturais, raciais, econômicas e políticas para justificar que eu sou o cidadão de bem e o outro não. Eu não cometo erros, não cometo crimes, não cometo desvios, seja informais ou formais, lembre desse conceito lá atrás, e o outro comete, porque o outro não é igual a mim. Reflita sobre isso. Então, pessoal, peço vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao plano de estudo tutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde
teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.